Segunda parte. Porque os jogos de apostas são maus aos olhos de Deus. Porque a pessoa que se envolve nessas coisas é a favor do esporte ou das competições. Não podemos afirmar que não assistimos ou não praticamos, mas apenas que apostamos. Somente pelo fato de apostar, já estamos apoiando essas atividades. Ninguém é a favor do que não aprova. Se você não é a favor, então é contra. Se você não é contra, então está a favor. Se não aprova, afaste-se dessa prática. Tudo que é feito sem fé é pecado. Ver Romanos 14 e 23. Na prática desse ato, os apostadores não usam fé, mas sim sorte ou adivinhação. Sorte e adivinhação são contrárias à fé. As Escrituras Sagradas nos ensinam que o justo vive pela fé, ver Romanos 1 e 17, e que a vida da carne do justo deve ser vivida por meio da fé, ver Gálatas 2 e 20. Ou seja, todas as necessidades do justo são supridas pela fé e são prioridades de Deus, ver Mateus 6 e 24 a 34, Filipenses 4 e 19. Se você é um crente em Cristo e faz apostas de todo tipo, está desobedecendo a palavra de Deus. Ó crente, o Senhor, teu Deus, é quem enriquece os homens. Está escrito: o Senhor faz empobrecer e faz enriquecer, ele humilha e exalta. 1 Samuel 2:7, KJA. Essas práticas de jogar para adquirir valores não vêm de Deus. O meio pelo qual o Senhor abençoa o homem é sob a condição de obediência à sua palavra. Vê Deuteronômio 28, 1 a 14, Levítico 26, 1 a 13, Mateus 6 e 33. Não há outro meio. Mesmo que um profeta ou outro servo de Deus diga que Deus vai te abençoar enquanto você faz coisas contrárias à sua palavra, considere-o falso. Nenhum profeta está acima da palavra de Deus, e nenhuma profecia está acima dos ensinos das Escrituras Sagradas. É pela obediência que o Senhor abençoa. A Escritura Sagrada afirma categoricamente: é verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar-te na terra que o Eterno, teu Deus, te está concedendo como herança para que dela tomes posse, com a condição de que obedeças de fato a palavra de Yahweh, teu Deus, tendo cuidado de colocar em prática todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Deuteronômio 15, 4 a 5, KJA. Ver notas em 1 Coríntios 7 e 35, Provérbios 28, 20, 22, Salmos 49, 16, 17, 1 Timóteo 6, 6 a 10, Isaías 31, 1, Deuteronômio 28, 1 a 14, Isaías 1 e 16 a 20, Salmos 37, 3, Deuteronômio 8 e 18, Eclesiastes 5 e 19. Nota, caro leitor, o calção não foi feito para o uso externo masculino, nem a calça para o uso externo ou interno feminino. Mais abaixo, o leitor poderá compreender melhor essa afirmação. Mas sobre esta prática, os homens até podem exercer, mas apenas com calça de um tecido leve, para permitir os movimentos. Porém, nunca devem usar calção para exercer isso, porque o Senhor não se agrada do uso de calções como traje externo. Não foi para este fim que ele instituiu esta veste. No caso das mulheres, nem calças nem calções devem ser usados, pois essas peças foram instituídas por Deus apenas para os homens. Pode parecer difícil de entender, mas, amados, saibam que quando uma mulher usa calças ou calções, isso é abominável aos olhos do Senhor, pois são peças designadas exclusivamente para os homens. Ao longo deste livro, isso será mais bem explicado. Sendo assim, peças instituídas para os homens não podem ser usadas pelas mulheres. Tal ato é considerado abominável aos olhos de Deus. Está escrito: a mulher não deverá usar roupas masculinas, e o homem não se vestirá com roupas de mulher, pois Yahweh, o teu Deus, tem aversão por toda pessoa que assim procede. Deuteronômio 22, 5, KJ. Os homens, por sua vez, não podem usar calças que sejam apertadas ou que moldem o corpo, pois, ao expor estrutura corporal, podem provocar atração sexual e cobiça por parte das mulheres. Isso é pecado segundo a palavra de Deus. Ver Mateus 5 e 28, 1 Coríntios 6 e 16. A maneira correta de as mulheres lidarem com essa questão será esclarecida mais adiante. Exercícios físicos. O Senhor não se agrada com a prática de exercícios físicos em academias, natação e o uso de piscinas públicas sem prescrição médica, assim como a frequência a praias, usando maiôs, biquínis, sungas ou qualquer traje de banho que desonre o corpo, expondo as partes íntimas aos olhos das pessoas. Esses locais são públicos, frequentados por todo tipo de pessoa. Podemos até frequentar tais lugares usando trajes decentes,
Mas o problema reside nas demais pessoas que estarão lá expondo seus corpos. Nas academias, muitas roupas de treino modernas podem expor o corpo de maneira inadequada, como shorts curtos, tops justos, leggings apertadas, calças transparentes, camisas que deixam o abdômen à mostra e regatas cavadas que revelam parte do tórax. Segundo a modéstia e o pudor descritos nas escrituras sagradas, o vestuário deve ser recatado, cobrindo as partes íntimas de maneira apropriada e digna, pois não devemos desnudar nosso corpo diante de outras pessoas. Tal atitude não é lícita, segundo a escritura, e, ao analisarmos bem, veremos que esses locais sempre têm pessoas expondo seus corpos, o que pode levar o cristão a cair no pecado da cobiça, entre outros. Mergulhar na piscina ou em qualquer outro lugar não é contrário à escritura. Os crentes em Cristo podem, sim, mergulhar e ter piscinas em suas casas, desde que sejam em locais privados, onde estejam apenas com suas famílias, usando trajes decentes. A escolha dos trajes deve refletir decência, evitando a exposição de partes íntimas. Imagine uma mãe cristã usando roupas íntimas e decotes diante de seus filhos. Isso é contrário ao princípio das escrituras sagradas, pois os filhos não devem contemplar a nudez dos pais, como está escrito, ver Levítico 18, 7 a 8. Em piscinas públicas, a exposição da nudez de outras pessoas que mergulham ali é o que torna o espaço inadequado para os filhos de Deus. No entanto, se for alugado e usado com decência e modéstia, Deus se agrada disso. As academias são lugares onde as pessoas expõem seus corpos, e há muita sensualidade e imoralidade. Um cristão que frequenta esse tipo de ambiente pode cometer inúmeros pecados, mesmo sem intenção, pois há pecados cometidos sem intenção. Ver Levítico 4:2, KJA. Roupas que realçam formas corporais, decotes exagerados, peças que expõem as costas, coxas ou ombros de maneira provocante também são exemplos de vestimentas inadequadas que podem conduzir ao pecado nesses locais. Portanto, é melhor evitar esses tipos de ambientes, porque há muita indecência. E a palavra de Deus nos aconselha a fugir de toda aparência do mal. Ver 1 Tessalonicenses 5:22. Meus amados irmãos, antes de criarmos regras para o nosso corpo, baseadas em inúmeros princípios com o pretexto de que o corpo me pertence, saibam que está escrito, 1 Coríntios 6:19, ARC. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Podes até dizer que vais usar uma roupa que consideras adequada, mas irás olhar para a nudez do próximo, e isso traz inúmeras consequências. No decorrer deste tratado, o leitor compreenderá melhor sobre o perigo de expor o corpo e de contemplar a nudez do outro. O uso de aparelhos para a prática de exercícios é permitido, desde que seja feito em casa. Para os homens, não há grande dificuldade nisso, pois podem usar calças de tecido leve para o exercício caseiro. Não devem usar bermudas ou camisas regatas, mas sim calças e camisas com mangas. Para as mulheres, o uso de calças ou bermudas não é adequado. Devem usar saias leves que não marquem o corpo ou shorts por baixo de uma saia apropriada para a caminhada, a fim de evitar atritos nas pernas. A palavra de Deus não condena a prática de exercícios físicos, desde que eles não contrariem os princípios bíblicos. Caso contrariem, só são permitidos por recomendação médica. Em certas situações de saúde, algumas práticas que violam as leis de Deus são permitidas pela vontade permissiva do Senhor. Fora dessas situações, o Senhor não tolera. Quanto aos exercícios físicos, todo cristão tem o dever de progredir espiritualmente, como está escrito, exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. 1 Tessalonicenses 4:10. A prática espiritual deve sempre prevalecer sobre a física. O exercício físico tem algum valor, conforme a Escritura, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. Mas logo complementa. Mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. 1 Timóteo 4:8, NTLH. Exercícios físicos em casa são aceitáveis fora de uma prescrição médica, mas o progresso espiritual é mais importante. As leis humanas não podem exceder às leis universais e imutáveis. Caros irmãos, além de Deus ser soberano e ordenar suas leis, ele também institui governos que regem os homens por meio de leis humanas, muitas vezes permitidas pelo próprio Deus, como está escrito, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Romanos 13:1,
KJ. No entanto, nenhuma lei humana está acima da lei de Deus. Como Pedro afirmou, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Atos 5:29. KJ. Se a lei de Deus exige que o corpo seja coberto, e a lei humana exige o contrário em algumas situações, devemos encontrar maneiras de cumprir a lei humana sem violar a lei de Deus, ou orar para que Deus nos livre dessa necessidade. Não pense que Deus compreenderá o desrespeito às suas leis apenas porque estamos cumprindo as leis dos homens. Caro leitor, saiba que neste mundo há uma grande batalha cósmica entre as forças da luz e as forças das trevas, lutando pelo domínio do mundo dos homens, o Senhor para a salvação, e Satanás para a destruição. Embora as nações sejam regidas por leis humanas para conter o mal, ver Romanos 13:3-4, devemos sempre nos lembrar de que, quando as leis humanas torcem as Escrituras, é nosso dever obedecer primeiramente a Deus, e depois às autoridades, desde que isso não viole a palavra de Deus. Tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo nem todas são edificantes. 1 Coríntios 10:23, KJ. A palavra de Deus nos ensina que tudo é permitido, mas nem tudo é proveitoso, ou seja, Deus não obriga ninguém. Ele concede ao homem o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. O homem pode optar por ser governado por si mesmo ou ser guiado pela palavra e pelo Espírito de Deus. O Senhor não impõe sua vontade a ninguém, ele não força a obediência. Mas, ao escolhermos segui-lo, devemos entender que nem tudo o que é permitido será proveitoso para nós na nossa caminhada com o Senhor. Para aqueles que vivem no pecado, tudo pode parecer permitido, mas para aqueles que desejam seguir a Deus, somente algumas coisas são proveitosas. Deus nos deu a capacidade de decidir e fazer tudo o que quisermos, mas quem deseja andar com o Senhor deve negar todas as coisas más, como pensamentos, palavras, sentimentos e ações, e seguir a sua vontade. O Senhor nos permite tanto o bem quanto o mal, por causa do livre-arbítrio, mas Ele sempre deseja que façamos o bem, independentemente das circunstâncias. Como diz a Escritura, e não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas 6:9, ARC. Mesmo as coisas permitidas por Deus devem ser feitas com moderação, não pode haver exagero. Se analisarmos, tudo que é espiritual, como oração, leitura da palavra e jejum, quando praticado em excesso, fortalece nosso espírito, mas pode deixar sequelas físicas. Isso não é pecado. No entanto, em algumas coisas da carne, o mínimo exagero pode se tornar pecado, pois a falta de controle sobre elas é má aos olhos do Senhor. Não podemos permitir que essas coisas nos dominem. Contudo, muitos cristãos estão mais focados em seus aspectos físicos, preocupando-se mais em ganhar peso e manter uma aparência bela. Eles se privam de consagração por meio de jejuns, orações, idas aos montes e outras práticas espirituais, tudo para manter seus corpos em forma, esquecendo-se da necessidade de fortalecer o corpo espiritual. Que lamentável! A Escritura Sagrada, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12, KJ. Satanás é a principal origem de muitos dos maus pensamentos, palavras, ações e sentimentos que procedem dos seres humanos. Embora, às vezes, nossa própria contaminação interior possa gerar tais atitudes, sem influência direta do maligno, ele é responsável por muitas delas. Suas invenções, hábitos, costumes e tradições, inspiradas por ele, foram trazidas ao mundo por homens instruídos por ele, e hoje fazem parte da vida humana. Satanás é astuto e sábio, nunca devemos subestimá-lo. Ele sabe que a mesma palavra que o julgará também julgará os homens. Com sua astúcia, Satanás